Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Pelo destaque do nosso plantão tricolor de hoje, para essa confusão aí feita pela torcida do Esporte Clube do Recife, que já é meio frustrada, rancorosa, né, e até um tanto quanto burra às vezes, e associou a comemoração de Juba a outra coisa, assim, não que fosse um problema, até porque agora ele pertence ao Bahia, o Bahia que paga os salários dele, é aqui que ele se desenvolve, que ele está identificado e que ele vai permanecer por muito tempo, ao que tudo indica. Mas, ainda assim, os caras não entenderam o contexto para poder falar besteira, né? Vamos ver aí a explicação de Thiago Chacota. Os torcedores do Sport que estão revoltadíssimos com o Luciano Juba, porque ele fez um gol e comemorou fazendo T. Na última partida do Brasileirão, o Bahia venceu o Vasco pelo placar de 1-0 e Luciano Juba comemorou o gol fazendo como? O T. Na minha cabeça, o T é T de tricolor. Tem que respeitar União Sinistra, Santa Cruz e Bahia. Vários torcedores do Sport ficaram revoltados. Judas, Luciano Judas. Cadê o respeito com a torcida do Sport, irmão? O clube que te deu a oportunidade. Um dia cruza os punhos, outro dia se acovarda. Pega a visão, Judas. Esse T, na verdade, foi uma homenagem a outro jogador, a Thiago. Ele até publicou o print nas redes sociais. Queria fazer o gol e depois lançar o T. Dito e feito, fez o gol e lançou o T. Eu tenho uma teoria que Luciano Juba é tricolor, mas não tenho como comprovar. Que a certeza é que esse T não foi em referência a nenhuma torcida organizada. No máximo foi tricolor Thiago. E os... Tá aí. A explicação tá feita, Thiaguinho tinha dito pra ele que ele ia fazer o gol, ele fez o gol e aí ele comemorou em homenagem a Thiaguinho, simples assim, na resenha, na brincadeira. Mas eu queria que fosse mesmo disso de tricolor, de união entre Santa Cruz e Bahia, ia ser mais divertido. Mas enfim, sejamos justos, né, meus amigos? Olha só, velho, o São Paulo tá passando por um problema financeiro há algum tempo, por isso eu até achei estranho o Bahia ir adiante na negociação com o Cauli. Eu achei até que quando o Bahia não foi adiante lá atrás, desistiu e tal, foi por conta dessas questões. Mas agora foi, provavelmente porque sente algumas garantias. E o André Hernan trouxe aí que o São Paulo encaminhou um acordo para pagamento dos atrasos com os atletas. O plano do presidente Maciza é parcelar os 3 meses de imagem atrasados em 10 vezes. Com o acordo, São Paulo agora pretende não ter mais essa de, abre aspas, cultura de atraso e pagar em dia. Todo dia 5 paga a carteira e dia 30 imagem. É um panorama até bem detalhado que traz aí André Hernan. Isso preocupa, evidentemente, mas provavelmente o Bahia, né, já deve ter ciência desse acordo aí para poder ter cedido o Cauli e topado esse negócio. O Bahia, apesar de já ter passado por maus bocados com Fluminense e Santos em negociações envolvendo Tassiano e Everaldo, sabe, né, dos problemas que existem no futebol brasileiro, alguns times mais, outros times menos, né, e enfim, acaba assumindo risco aí com essa situação do São Paulo, que tá com problemas financeiros graves. Tomara que Cauli, rendendo o que se imagina e jogando no mínimo 25 jogos, eles consigam ter dinheiro suficiente para poder exercer a opção de compra aí de cerca de 13 milhões de reais, né? Mesmo que seja parcelado. Fica aí a nossa torcida. Eu só estava com receio de negociação com o São Paulo por conta disso, porque eu não sei se o São Paulo vai ficar brigando lá em cima no campeonato como está demonstrando nesse começo, não, tá? A gente tem que ver aí na prática para ver como é que vai ser. Olha só, meus amigos, Carlo Ancelotti chega a Salvador para poder passar carnaval aqui. Vai ter o jogo do Bahia contra o Chapecoense, né? Não sei se vai, provavelmente não, né? Talvez só o jogo de Campeonato Brasileiro ou Libertadores que ele esteja disposto a acompanhar, mas ele já não deve mais estar aqui quando esses jogos acontecerem, né? Mas de qualquer forma ele está aqui, não duvido que visite instalações do Bahia, como por exemplo o CT Evaristo Macedo, e conheça mais de perto algumas coisas, mas o intuito aparentemente foi vir acompanhar o Carnaval e conhecer o Carnaval de Salvador, o técnico da seleção brasileira, chegando na capital baiana. Vamos ver se a gente se esbarra com o Ancelotti por aí, né? Na avenida. Daí o Ancelotti foi direto a um hotel, né, onde vai ficar hospedado. Durante a noite ele vai visitar um camarote de marca de uma cervejaria que é patrocinadora ao lado do cantor Léo Santana. Essa não é a primeira vez que Carleto visita a capital baiana. Em agosto do ano passado, ele visitou Salvador para assistir o triunfo do Bahia sobre o Santos na Arena Fonte Nova.
Antes da bola rolar, ele passou na zona mista e conversou rapidamente com o Rogério Ceni, o treinador da seleção, recebeu das mãos do técnico do Bahia uma camisa do tricolor e posou para fotos. Mas tá aí, ó, Carlo Ancelotti em Salvador, meus amigos. Será que veio observar alguém de perto? Vamos ver o que é que vai rolar, né? Juba e Gianluca já passaram por lá ano passado, e Juba principalmente, acho que merece essa chance, essa oportunidade. Acho que é inevitável, né? Ele voltar a ser convocado. Vamos ver, né? Teremos ainda uma convocação antes da Copa do Mundo. Meus amigos, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é importante demais pra gente. Um abraço, beijo no coração, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?